Em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou o encontro que terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em um evento no Instituto Butantan, o petista declarou que não quer brigar com o líder americano. Quando eu viajar, eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente, porque ele sabe que a briga do Brasil com ele não adianta ficar falando na televisão. Eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então... Pois é hora de receber as nossas analistas de política aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, Guta Piñi e Berenice Leite. Bom dia para você, Berenice. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta e toda a nossa audiência. Vamos lá para mais um dia, começando já tendo que escutar esse tipo de fala, né? De um presidente que vive de narrativas e agora quer passar uma impressão de que também é humorista. Bom dia, Guta Piñi. Bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos lá. Pois é, a Berenice disse que o presidente tem a intenção de passar a intenção de que é um humorista, mas é uma comparação tanto quanto estranha você se comparar com o Lampião, o cangaceiro, responsável por uma série de crimes aí. Lampião, um sanguinário. E o presidente Lula usa também esse termo nesse discurso, onde fala ali mais uma vez para a sua militância, mas não é de se impressionar esse tipo de discurso por parte do presidente petista. Ele que já em outros momentos falou sobre as mulheres terem o grelo duro, que já falou em resolver guerras em um bar, tomando uma cervejinha, e que também adora inventar números lá fora, e já confessou isso porque disse que lá fora eles adoram ouvir que no Brasil existem milhões de pessoas passando fome. Esse é o presidente Lula, que está em ano eleitoral e que também prometeu, né, que não procuraria Donald Trump, mas, na verdade, quando se encontraram, não teve coragem de dizer tudo aquilo que ele falava aqui no Brasil. Pelo contrário, disse que rolou uma química, que estava até gostando agora do presidente dos Estados Unidos. E eu achei interessante também, Daniel, até anotei aqui o trecho em que ele, de forma pejorativa, fala que Trump adora enaltecer, que eles têm o maior porta-aviões. Isso é sinônimo de soberania. Isso é soberania de verdade, que não fica só no discurso, na narrativa, que é como Lula diz que deve ganhar as eleições em 2026. Soberania se faz assim, né? Tendo poder bélico, tendo ouro guardado em caso de conflitos, coisa que o Brasil não tem reservas nem de ouro, nem de poder bélico, e numa situação de guerra passaria vexame, né? Passaria vergonha. Então, o presidente Lula, ele deveria se conter mais nesse tipo de fala. O encontro, de fato, vai acontecer no mês de março, já está previsto, esse encontro será lá em Washington, e entre os temas que devem ser debatidos está justamente o combate ao crime organizado. Eu queria muito saber como o Lula vai explicar que o partido dele aqui no Congresso Nacional não apoiou aquela lei que estava ali sendo incorporada no pacote anticrimes, que classificaria facções criminosas aqui no nosso país como organizações terroristas. Como é que ele vai explicar isso para o Donald Trump? Porque é justamente em busca de uma cooperação internacional, troca de informações, que o crime organizado deve ser combatido, e é assim que acontece no mundo todo. Então, o Lula tem muito a explicar, porque ele se coloca, inclusive, Daniel, nessa posição de que quer cooperar com os Estados Unidos, fornecer, inclusive, informações aqui das facções criminosas para combater o crime organizado. Mas como? Se a lei que ampararia isso não foi apoiada pelo partido dele? Na verdade, são só narrativas. E agora ele vai ter que convencer o Donald Trump
que sabe muito bem o que está acontecendo aqui no nosso país, que já é uma das principais rotas do narcotráfico no mundo, Daniel. Pois é, Guta Pini, pergunto a você, o mesmo que eu disse há pouco para Berenice Leite, qual é a sua análise sobre essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele manda um recado, uma certa indireta para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enaltecendo o banditismo? Olha, Dani, é algo que se espera do Lula ter esse tipo de ídolo. O Lampião, ele é tido como um herói, cangaceiro, e inclusive o nosso querido amigo Pavinato escreveu um livro tratando da real história desse cangaceiro. Tem histórias ali a história real do Lampião envolve saques, assassinatos, torturas e estupros ali no sertão nordestino, inclusive com crianças. Então, veja, esse é o ídolo do Lula, mas quem é o Lula? Qual que é o passado do Lula? Qual que é o currículo, a ficha corrida do presidente da República? Então, esse seu histórico também de bebidas etílicas, inclusive tantos crimes, é o presidente que foi condenado por lavagem de dinheiro, corrupção, e está hoje na presidência da República graças a manobras jurídicas. O próprio ministro Gilmar Mendes disse que o presidente Lula deve à sua presidência a atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, Dani, o que o Lula tem no seu histórico revela quais são os seus ídolos. Que tipo de pessoa o Lula vai ter como ídolo que não pessoas como o Lampião? Veja, quem são os amigos de Lula? Nicolás Maduro, Daniel Ortega, as pessoas que ele enaltece de alguma forma. O próprio Lula, no passado, já chegou a dizer que admirava Adolf Hitler. Então, essas são as pessoas que estão no imaginário de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é absolutamente esperado que o Lampião integre essa lista de ídolos de pessoas como Luiz Inácio Lula da Silva. Constantino, eu quero entender com você, sanguinidade, segundo o nosso dicionário da nossa língua portuguesa, significa relação de parentesco. Ele está querendo dizer que ele tem parentesco com o Lampião, aquele que é conhecido por tantos crimes, é isso? Ou, pergunto a você também, ele fez uma afronta, uma ameaça em tom de deboche ao presidente norte-americano, o Donald Trump, falando em sangue, seria uma coisa mais sanguinária, mais força. O que o Lula quis dizer com essa frase? Bom, primeiro Lampião, né? Era bom alguém lembrar qual foi o fim, né, do Lampião e da sua mulher. Para o Lula, talvez não se vangloriar tanto assim de ter uma espécie de herança, né, de ser um herdeiro do legado de Lampião. Quanto às ameaças e a verborragia contra o presidente americano, é curioso, Daniel, notar o seguinte, né? Uma coisa é o discurso para a plateia, para a claque do próprio PT, a turma da esquerda ali, ainda mais no ano eleitoral, né? Bancar o engraçadinho, o independente, que confronta, de certa forma, o império estadunidense. Outra coisa é o que a gente vê acontecer na prática. Na prática, o Brasil e os Estados Unidos estão negociando aí um acordo que todo mundo sabe, né, que teriam 5 pontos básicos ali, pelo menos, a questão das big techs, satélite chinês, combate ao crime organizado, terras raras. Então, é estranho, né, esse discurso todo de alguém independente, empoderado, né? Parece o Bad Bunny, é o Bad Bunny peitando o Trump, né? E desfrutando de tudo que só os Estados Unidos podem oferecer. Eu não sei não, soa um tantinho hipócrita.